Oi, pessoal, vamos retomar o nosso conteúdo? Ainda falando sobre as síndromes geriátricas, eu vou estar falando para vocês agora sobre imobilidade, tá? Então, a imobilidade, ela vem acometer os idosos, tá? E a gente tem como definição que é a incapacidade de se deslocar sem o auxílio de outra pessoa, com finalidade de atender às necessidades de vida diária. Pode o paciente estar restrito a uma poltrona ou a um leito. Tá? Então, é quando o paciente ele está incapaz de se movimentar sozinho, né? De realizar suas atividades de forma independente. Então, pode ter alguns fatores que venham predispor essa imobilidade, como osteoartrose, doenças reumáticas, sequelas de fraturas, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ICC, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico e infecções, desnutrição e desidratação, Parkinson, demência e depressão. Tá? Então, são alguns fatores que podem predispor à imobilidade no paciente. Algumas consequências da imobilidade são depressão, tá? Então ele vai ficar deprimido por não conseguir se movimentar e realizar suas atividades, confusão mental, hipotensão, né? E constipação intestinal, incontinência e infecção urinária, trombose venosa e embolia pulmonar, que aí representam 20% das mortes em pacientes acamados, porque eles não estão se movimentando, pessoal. Então, tem a predisposição de formar trombos. Pneumonia e broncoaspiração também é bastante comum em pacientes acamados. Úlceras por pressão, a gente sabe que aí nem se fala, né? Então, haver a necessidade de estar ali mudando o decúbito desse paciente, tratando a pele desse paciente, mantendo a hidratação fisiológica desse paciente também, né? Para que essa pele ela venha ficar o mais forte possível para não causar nenhum tipo de úlcera. E atrofia muscular. Se ele não está se movimentando, o músculo vai atrofiar. As pessoas idosas, elas devem ser incentivadas a permanecer o mais ativas possível, tá? Então, a gente tem que incentivar esse paciente a estar ativo sempre, a estar realizando suas atividades. Durante a doença, o repouso no leito deve ser mínimo, mesmo nos pacientes imobilizados, porque mesmo breves períodos de repouso no leito, eles levam rapidamente ao descondicionamento e a uma ampla gama de complicações. Então, o paciente está lá, está em repouso no leito, né? Durante a doença, está internado. Mesmo assim, pessoal, a gente deve incentivar esse paciente a ficar ativo. Então, vamos chamar um profissional fisioterapeuta para estar movimentando o que pode ser movimentado, né? Vamos estar deixando esse paciente mais ativo, o mais ativo possível, tá? Para ele não descondicionar, tá? Então, para a gente não ter o descondicionamento desses músculos, né? Desses movimentos, tá? Então, a gente tem que manter ele o mais ativo possível. Quando o repouso no leito ele não pode ser evitado, os pacientes eles devem realizar exercícios de amplitude de movimento e fortalecimento ativos com os membros sadios. E os cuidadores e equipe fazer movimentos passivos nos membros afetados. Então, a gente vai estimular ele a movimentar os membros que não estão afetados, né, pela imobilidade. E o membro afetado, aí sim a gente vai fazer movimentos passivos, certo? Vai fazer os movimentos. Geralmente, essa parte fica com a fisioterapia, com o profissional fisioterapeuta, né, que ele está mais apto a fazer essa reabilitação. As frequentes mudanças de posição ajudam a contrabalancear os perigos da imobilidade, pessoal. Então, batam na tecla daquela troca de decúbito a cada 2 horas. Dá trabalho, mas é imprescindível, pessoal, para que a gente mantenha esse idoso acamado saudável, tá? Sem correr risco de úlceras, né? Principalmente das úlceras, a gente bate muito nessa tecla porque realmente é uma das maiores consequências da imobilidade, tá? São essas úlceras por pressão. E sim, a gente tem que estar mudando esse paciente constantemente de decúbito,
para que a gente venha a evitar, que isso aí vai levando um problema ao outro, certo? Tanto a equipe de saúde quanto a família do paciente, eles podem ajudar a manter o nível de mobilidade. Então, a gente da saúde, obviamente, a gente vai estar estimulando e a gente também pode estar educando a família desse paciente a manter a mobilidade desse paciente, estimular, ensinar alguns exercícios que podem ser realizados em casa, para que a gente venha reabilitar esse paciente. Outra síndrome, tá, são as incontinências. E as incontinências, elas podem ser resumidas em incontinência urinária ou incontinência fecal. A urinária, pessoal, ela consiste em quê? Perder urina, tá? Perder urina involuntariamente em quantidade suficiente para representar um problema social, de higiene ou médico. E aí essa incontinência ela pode ser aguda, ocorrendo durante alguma doença, ou ela pode se desenvolver cronicamente durante um período de tempo. Tá? Então ela pode ser aguda ou crônica. E com frequência os pacientes idosos eles não relatam esse problema de forma natural, a menos que sejam questionados sobre o assunto. Por quê? Porque isso é algo que gera vergonha. Ninguém quer dizer que está perdendo urina espontaneamente, voluntariamente, em qualquer lugar. Então, assim, é algo que realmente ele vem atrelado ali à vergonha, certo? E com o passar dos anos vão ocorrendo algumas mudanças no trato geniturinário, tá? Como? A diminuição da capacidade vesical total, então ele não consegue armazenar grandes quantidades de urina. Maior pressão de fechamento uretral máximo, então vai ter uma pressão maior ali atuando na bexiga. Maior número de contrações vesicais involuntárias, então são contrações ali que ele não vai conseguir ter controle sobre essa uretra. Atrofia vaginal e uretral. No caso dos homens, a hiperplasia prostática benigna, ou seja, o aumento do tamanho da próstata, que vai fazer o quê? Quando ela aumentar, pressionar a bexiga, certo? Então, ele vai ter uma incontinência. Maior volume residual e maior número de micções noturnas. Isso vem bastante com a terceira idade, tá, pessoal? A incontinência urinária, ela pode trazer algumas consequências, tanto econômicas, porque aí você vai precisar tomar medicações, vai ter um custo a mais no orçamento com fraldas, que também não são tão baratas, certo? Então, vai trazer consequências econômicas, vai trazer também consequências físicas, como irritação da pele, tá? Então, se o paciente ficar ali na fralda muito tempo urinado, a pele dele vai começar a irritar, né, com o pH da urina, certo? Infecções do trato urinário começam a ser recorrentes, certo? Porque vai ficar na fralda, vai ficar ali sujinho, tá? Então, bastante cuidado. E úlceras, pessoal, porque a fralda vai ficar molhada e aí ela pode realmente vir ali a causar algum tipo de úlcera, principalmente se esse paciente estiver imóvel, certo? Com um problema de mobilidade. E traz também consigo problemas psicossociais, certo? Consequências psicossociais. Ele vai ficar com vergonha, então ele vai se isolar. Ele vai ficar deprimido, ele vai ter vergonha, ele vai perder a autoestima, ele não vai querer sair. Quem vai querer sair com a fralda? Né? Então é complicado. Problemas conjugais e familiares, enfim. Ela vem trazendo diversas consequências negativas para a vida desse idoso. E aí tem algumas causas transitórias, né, da incontinência urinária, que podem ser atreladas e atribuídas a delírio, transtornos psicológicos, imobilidade, infecções, fatores endócrinos, excesso de volume urinário, medicamentos, principalmente se o paciente tomar diurético, atrofia e fecaloma, tá? Fecaloma é uma porção de fezes presa ali no reto do paciente, e aí pode estar pressionando a bexiga. E uma vez identificado, a gente vai ter que tratar para poder eliminar o problema. E aí tem as causas crônicas, como instabilidade do detrusor, que é o músculo, tá? Incontinência de esforço, ou seja, vai ter uma fraqueza ali da musculatura pélvica, né? E ele não vai conseguir segurar a urina, ou seja, aquele músculo vai estar frouxo, ele não vai conseguir reter essa urina, né? Flacidez do esfíncter, principalmente mulheres
que tiveram diversos partos normais, né, isso vai deixando o períneo ali flácido. Então, sempre indiquem as mulheres, não precisam ser idosas, mas desde nova, fazer os exercícios de pompoarismo e Kegel, né, porque são extremamente importantes para a musculatura ali da nossa pelve e do nosso períneo, para deixar eles fortes, tá? Para não acontecer nenhum tipo de problema, mas de incontinência urinária. Incontinência por transbordamento, né? A bexiga está permanentemente cheia por obstrução, aumento da próstata ou estenose da uretra. E incontinência funcional, ou seja, ele não consegue chegar no banheiro ou não sabe onde está o banheiro e aí termina urinando nas vestes. O assoalho pélvico, como eu já falei, ele serve para sustentar a bexiga, útero e reto. Então, ele pode ter sido enfraquecido em consequência de gravidez, partos, né, cirurgias, enfim, tá? Muito peso, quando o paciente ou a paciente levanta muito peso por muito tempo, isso aí também pode estar enfraquecendo esse assoalho pélvico, tá? Esse períneo. Então, a gente faz o exercício de Kegel, pompoarismo, tá, pessoal? Meninas, mulheres, façam exercício de Kegel. Outras medidas ajudam a evitar os episódios de incontinência. Inclui ter acesso rápido a instalações sanitárias e usar roupas aí que possam ser desabotoadas com mais facilidade. A gente tem também, pessoal, a incontinência fecal, que é uma alteração funcional que leva a pessoa a perder involuntariamente as fezes na forma líquida, pastosas, sólidas ou flatos, né? Então ele pode estar soltando os flatos sem querer, dependendo da gravidade do caso, em tempo ou local inadequado. A incontinência ela pode gerar aí insegurança, perda da autoestima, angústia, depressão, transtornos físicos, mentais e sociais e podem contribuir para uma piora na qualidade de vida desses indivíduos. Tá? Então, ele pode estar aí realmente tendo diversos problemas, principalmente transtornos psicológicos, por causa da incontinência fecal. Estima-se que cerca de 2 a 7% da população geral apresenta algum grau de incontinência fecal, sendo esta condição uma condição subrelatada, pois muitas pessoas acometidas, elas não procuram assistência porque têm vergonha, tá? Medo, frustração, enfim. Então elas não se expõem. A ação integrada da musculatura esfinteriana anal e dos músculos do assoalho pélvico, aliada à presença do reflexo inibitório reto anal, da consistência das fezes e do tempo do trânsito intestinal, são fatores dos quais depende o funcionamento normal do intestino. Então, a gente precisa de uma musculatura fortalecida, né? A gente tem um reflexo inibitório reto anal, ou seja, dá vontade de a gente conseguir realmente ali controlar. Consistência das fezes, a gente sabe que fezes líquidas são mais difíceis de ser controladas. E também o funcionamento normal do intestino. E aí, há uma série de condições clínicas que podem afetar esses mecanismos, né? Como diarreias, diabetes, doenças autoimunes, cólon irritável, doenças inflamatórias intestinais, entre outros, que podem estar aí gerando essa incontinência fecal, perdão. Tá? E por último, pessoal, a gente vai ver a incapacidade cognitiva, certo? A incapacidade cognitiva são alterações como esquecimento excessivo, oscilações no humor, que aí não vão fazer parte do envelhecimento considerado normal. Cerca de 30% dos idosos, em geral, e 75% dos idosos internados, eles relatam queixas sobre a memória. Então, fatores como idade avançada, isolamento, ansiedade, desconfiança, estresse e psicofármacos, eles podem vir a interferir na memória desse idoso. Então, o primeiro caso é a depressão, tá? Tem alta prevalência lá no idoso. Ela é potencialmente tratável, vai causar um grande prejuízo à reabilitação do paciente e maior permanência desse paciente no hospital. Acarreta grande sofrimento e desorganização para a pessoa e para a família, aumento da morbimortalidade e condição que é diagnosticada e tratada. Então, tem alguns sinais que a gente pode usar de alerta, né, para estar identificando a depressão nesse idoso,
como alterações do comportamento, ele muda, de repente esse idoso ele vai mudar o seu comportamento, então a gente já abre o olho em relação a isso. Perda da sua capacidade funcional, distúrbios de memória, dor crônica, reação anormal ao luto, mudanças na vida social, né? Ou ele ser internado, institucionalizado em alguma instituição de repouso para idoso. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa estar atentos, né, para estar aí evitando uma depressão nesse idoso. E fatores de riscos especiais, né, ser do sexo feminino, acarreta mais casos de depressão, solidão, episódios depressivos prévios, doenças clínicas, estado civil, morar só, luto, aposentadoria, dificuldade financeira, internação ou alguma perda funcional, tá? Então são fatores de risco, são gatilhos aí para depressão. Na demência, pessoal, a gente tem algumas funções cognitivas alteradas, como concentração, memória, raciocínio, atenção, afetividade, julgamento, linguagem, percepção, imaginação e compreensão. Tá? Então, essa questão dessas doenças psicológicas, né, dessas doenças mentais, eu vou me aprofundar um pouco mais à frente. Estou só aqui citando para vocês, certo? Eu não vou me aprofundar tanto na aula de hoje, não. E aí tem um delírio, pessoal, que significa estar fora de lugar, tá? Mas ele é usado atualmente com o sentido de estar confuso, distorcendo a realidade ou fora de si. Ela é uma síndrome neurocomportamental causada pelo comprometimento transitório da atividade cerebral, tá? O prejuízo cognitivo decorre da quebra do bom funcionamento do cérebro e da desorganização da atividade neural, tá? Então, pessoal, foi isso, tá? A gente termina aqui esse assunto das síndromes geriátricas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo, tá? Através das redes sociais. Tem aqui abaixo o meu Instagram para vocês entrarem em contato, tá bom? Então é isso, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau!